Vamos para a próxima pauta. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, voltou a defender nessa terça a regulação das redes sociais. Por quantas décadas será que a gente vai ficar discutindo isso no Brasil, hein? Segundo o ministro do Supremo, as plataformas estão articuladas com movimentos de extrema direita. Barroso entrou nessa toada de ficar falando só sobre a extrema direita. E isso, evidentemente, acaba politizando demais o tribunal já suficientemente politizado, que é o Supremo. O Barroso deu a declaração durante o J20, evento com representantes das cortes superiores dos países do G20. Abre aspas. Algumas plataformas estão ganhando consciência do mal que podem fazer para a humanidade e do desprestígio para si, mas algumas servem à sua própria causa comercial de conseguir mais engajamento com o ódio. Infelizmente, o ódio, a mentira, a desinformação trazem mais engajamento e algumas estão articuladas com movimentos de extrema direita. Está aí o Barroso voltando-se contra a extrema-direita como se não houvesse desinformação esquerdista nas redes sociais. Vou relembrar aí, refrescar a memória desse pessoal daqui a pouco. Em algum momento isso vai ter que ser regulado, continuou o Barroso, e as pessoas precisam ter a consciência de que a gente está aqui para fazer o bem e não para fazer o mal. Fecho aspas. Ainda mandou essa, Graeb. Estamos aqui para fazer o bem, não para fazer o mal. O Supremo Tribunal Federal. Ah, Barroso. Esse discurso corporativista e maniqueísta não pega bem. A gente elogia o Barroso quando ele acerta, como fez lá no comando do Conselho Nacional de Justiça, diante daquelas acusações rasteiras políticas do corregedor-geral Luiz Felipe Salomão, contra principalmente a juíza Gabriela Hart, mas também juízes e desembargadores do TRF4, quando o Barroso apontou a vingança do sistema no julgamento da suspeição do Sérgio Moro. A gente aponta os méritos do Barroso. Agora, como presidente da corte, ele adota um discurso corporativista e, como alguém que em diversas pautas de fato está à esquerda e até tem um histórico de militância, ele adota um tom antidireitismo que não pega bem para um ministro de Supremo Tribunal Federal, principalmente porque quem criou mobilização em ambiente virtual, que tem a sigla MAV, foi o PT, lá atrás. Eles fazem isso há muito tempo, eles criaram os blogs sujos financiados com verba de publicidade federal, sem critério técnico objetivo, não tinha audiência suficiente para receber o montante que recebia, mas recebia porque era a turma simpática ao partido, que ficava atacando adversários e jornalistas independentes. Com muito orgulho eu estava lá numa listinha de um blog sujo petista. Então, é melhor acertar o tom para defender um projeto, se vai defender, né, já que os ministros do Supremo viraram aí parlamentares de toga, pelo menos, né, tratando de fatos objetivos. Graeb, o que você comenta? Eu vou tentar puxar uma imagem aqui para lembrar dessa história. Fatos objetivos, foi o que você falou, né? Nunca tem fatos objetivos. É sempre isso. Precisamos, os maus sentimentos, é sempre um discurso alarmista em que apenas uma parte da política é culpada de todos os pecados, quando a gente sabe que não é fato isso, né? E tá bom, o que ele quer dizer com... Vamos discutir a sério, então. Se é para falar de regulação, me diga, o que o senhor, presidente do tribunal do STF, quer dizer quando fala em regulação? É entregar para um órgão do governo federal a tarefa de vigiar as redes sociais com poder para mandar que as coisas sejam tiradas ou para mandar a Polícia Federal bater na porta de gente que está postando nas redes? É isso que o senhor pensa quando pensa em regulamentação? Isso já está acontecendo no Brasil. Está acontecendo com o órgão submetido à AGU, do Jorge Messias, do Bessias. Está acontecendo no TSE, com aquele órgão que foi criado e que ficou um tempão embaixo da asa
do Alexandre de Moraes, né, que ficava vigiando as redes sociais sem que ninguém soubesse e passando ofícios para o Alexandre de Moraes, mandar tirar postagens e perfis do ar também sem que ninguém soubesse. Então é disso que o senhor está falando? Se for isso, eu não quero. Se for isso, não pode ser. Eu prefiro uma rede social absolutamente caótica, pervertida, cruel, do que uma rede social com a paz dos cemitérios ditada pelo PT e pelo Supremo Tribunal Federal. Desculpa. Se é... Não, desculpa não. Não pede desculpa, não. Eu sei que você está sendo irônico e tal, mas eu estou também. Desculpa, se é para ter a polícia do pensamento instaurada lá em Brasília, não quero. Prefiro a bagunça das redes sociais, do Twitter, do Facebook, seja lá de quem for, do TikTok, seja lá de quem for. Né? Eu acho melhor as empresas privadas cuidando dos seus interesses econômicos do que um partido cuidando dos seus interesses políticos, porque a gente sabe onde isso vai dar. Partido tem polícia, tem exército, rede social pode ter um monte de coisa, mas não tem isso. Não tem polícia na mão. Então, se vocês querem falar de regulamentação, falem de maneira clara e concreta. Tudo virou slogan no debate público brasileiro, né, Grebe? Não se fala mais de elementos concretos, de fatos objetivos. A gente vê profissionais no mercado da comunicação, se é que ainda se pode chamar assim, de jornalista, eu não chamo há muito tempo. Aliás, sempre evitei chamar claque de jornalista, né? Porque para mim é uma outra profissão. Fui fazer um parênteses, já até perdi o raciocínio. Não, é o slogan. Eles ficam repetindo o slogan. Então é assim, fake news, tudo é fake news. E aí tem lá crítica, tem opinião, etc. Mas tudo está dentro do pacote da fake news. Por quê? Porque o porta-voz do governo, que tem essa agenda, essa pauta, está lá repetindo o balaio em que o governo quer colocar tudo. Para poder o quê? Censurar todas as vozes divergentes, os críticos, para que todo mundo seja aderente ao governo, porque tem saudade da época em que o Lula tinha 80% de aprovação, quando talvez controlasse 80% do país. A rede social faz com que se pulverize, com que haja voz para outras pessoas, para atingir mais gente. Então você não tem mais todos aqueles filtros. E, obviamente, o esqueleto no armário hoje é muito maior. Eles ficaram no poder durante muito tempo, aloprando, enchendo os bolsos, fazendo o diabo, literalmente e confessadamente, em alguns casos. Então, é esse cenário que a gente vive hoje no país. E com a impunidade, você também tem todo um resíduo que é permanente e gera esse embate cada vez mais forte. E aí a reação parece ser essa tentativa de censurar, e os fatos objetivos, os elementos concretos, eles vão se perdendo completamente nessa narrativa do bem contra o mal, daqueles que só dizem verdades contra aqueles que só dizem mentiras. A gente vai aqui, depois de décadas de profissão, acreditar nesse troço? Não. Ora, esse pessoal que tem poder no Brasil está sempre fazendo ali uma manipulação retórica que é nosso dever jornalístico expor. Então a gente contrasta o discurso com a realidade o tempo todo. Diga, Greg. E olha, Felipe, não é que não existam fake news e não é que não exista esta perversão, mesmo no meio da tragédia que está se vendo lá no Rio Grande do Sul. É claro que existe, mas o trabalho, se o governo acha, se os governos, na verdade, acham que estão sendo atingidos por essas fake news, a primeira reação não pode ser mandar a polícia sair para a rua. A primeira reação é reagir a isso com um discurso, com mais informação. É assim que você combate as fake news. Olha, tem um monte de absurdo sendo dito em rede social. Eu estou aqui com uma lista gigantesca de coisas.
Tem fake news circulando, dizendo que a prefeitura está confiscando as doações. Tudo isso checado por mais de uma agência de checagem, e você vê os prefeitos, você vê as imagens que confirmam que não é fato, mas continua circulando. É óbvio que é perverso isso. É óbvio que tem uma intenção política que é destrutiva por trás disso. Mas, mesmo assim, isso não me leva a querer entregar a vigilância da conversa de todo mundo sobre todos os assuntos nas mãos de um órgão do governo. Claro. Aqui, ó, tem um monte de fake news sobre decreto de apropriação de donativos pelo governo do Rio Grande do Sul, por prefeituras do Rio Grande do Sul. IBAMA impediu reconstrução de estradas destruídas por chuvas por causa do meio ambiente. Áudio falsificado, imagens com dezenas de corpos trazidos de outros países para dizer que os corpos não estão sendo cuidados no Rio Grande do Sul. É um monte de barbaridades. Existe, é claro que existe. Mas vamos lá, aponte a barbaridade e desminta a barbaridade. Ao invés de se valer. É o que a gente faz aqui o dia todo. Exato. Diga. Não é isso. Desminta uma por uma, ao invés de se valer desse discurso de genericão, e como se a maldade humana tivesse nascido com as redes sociais. Sempre teve esse tipo de coisa. Essa é a nossa diferença, né, Graeb? No nosso jornalismo, a gente refuta as mentiras uma a uma. A gente atua em cima do elemento concreto, em cima do fato objetivo, em cima do discurso específico que está sendo feito, se ele for falseado. É assim. Agora não, eles criam uma agenda genérica. Vamos combater a fake news, vamos regulamentar as redes sociais. Ora, que se debata qual é o ponto, qual é a proposta para determinado tipo de caso. Quais são os exemplos que são englobados por essa hipótese, por essa tipificação. Se você fica no debate genérico, você só causa mais impressão de que você está querendo censurar, de que você está querendo usar aqueles elementos negativos que existem, e nós sempre vamos apontar, como as notícias falsas, a falsificação de contexto, etc., como pretexto para tentar calar os críticos, calar aqueles que são vozes divergentes, etc. Vamos mostrar aí na tela, produção? Reportagem de 2011. Vamos mostrar aí. Que dia foi? 18 de outubro de 2011. Olha só, já tem mais de 12 anos, quase 13 anos que teve essa matéria da Folha de São Paulo. PT treina patrulha virtual para atuar em redes sociais. Me lembro como se fosse ontem. Me lembro porque comentei demais, e quem popularizou nas redes sociais a sigla MAV fui eu, com algumas outras pessoas, evidentemente, mas é que eu passei a chamar cada militante de MAV, que era o nome, como vocês vão ver aí depois no final da matéria, da mobilização em ambiente virtual, que é dessa patrulha virtual aí resumida no título. Então, olha só, militantes usarão rede para rebater reportagens negativas, entre aspas, muito bem, Folha, contra o partido. Sigla vai editar manual do tuiteiro petista para ensinar filiados a fazer propaganda e espalhar mensagens na internet. Vocês acham que eram sempre mensagens verdadeiras? Vocês acham? A gente está há 20 anos refutando Marv, que espalha, evidentemente, as narrativas orientadas pelos seus líderes. Então tá lá, PT vai montar a patrulha, manual do tuiteiro petista, vai descendo aí, produção. Vamos espalhar núcleos de militantes virtuais, já diz um petista, o presidente do partido era o Rui Falcão, que hoje é deputado, já foi deputado aí em diversos mandatos. Está lá o petista Adolfo Pinheiro falando, quando sai algo contra o governo petista, a mídia faz escândalo, dá página inteira no jornal, temos que ir para cima, que é o discurso do Lula, é o discurso do José Dirceu. O Lula falou isso até em relação ao José Dirceu, que ele tinha que ir para cima,
ele não podia ficar pagando o preço para sempre, etc. Para eles, o que importa é narrativa. Não importa se o José Dirceu foi condenado no Mensalão, no Petrolão, ele tem que partir para cima para brigar. Eles não têm essa coisa de você ter um sarrafo moral e quando a pessoa cruza aquela linha, você tem um repúdio moral. Não, cruzou, vamos brigar e tal, e tenta sair por cima. Então tá lá, eu chamei a atenção aí, ó, a criação dos chamados MAVs, Núcleos de Militância em Ambientes Virtuais, foi decidida no 4º Congresso do Partido PT em setembro. Desce mais um pouquinho, porque no final fala aí, ó, que tentaram articular um ato contra a revista Veja, na qual eu e Graeb trabalhávamos, né? Eu entrei ali um pouquinho depois dessa reportagem, Graeb já estava lá nessa época, e a revista era alvo dos petistas, né? O que mudou substancialmente depois, em outras gestões. Mas desce aí mais... Não, agora é isso. Já acabou, esse foi o trecho que eu separei. Tá suficiente. Tá suficiente. Se vocês colocarem lá @FMouraBrasil na busca do X, o antigo Twitter, e botar a sigla MAV do lado, vocês vão encontrar dezenas de postagens minhas sobre MAV. MAV ou MAVs, né? MAV maiúsculos, às vezes com S minúsculo junto, vocês encontram um monte. Então, Graeb, que autoridade moral tem o PT para se tornar assim o patrono do combate às fake news? Mas, Felipe, além de ter articulado ter sido pioneiro na articulação desse tipo de rede, né, para espalhar fake news, que já eram fake news, só não tinha o nome ainda, né? Também inaugurou o uso de robôs. Eu me lembro da gente fazendo reportagem também sobre os robozinhos inaugurados pelo PT nas eleições de 2014. Teve o caso do mensalinho do Twitter. Teve vários. Tudo isso nasceu com a esquerda brasileira, ou melhor, não é que nasceu com a esquerda brasileira, mas a esquerda brasileira foi a primeira a descobrir essas possibilidades e tentar explorá-las, né? E depois perdeu o bonde. A direita foi mais esperta do que a esquerda. Ficou para trás. Morde o dedo de raiva até hoje por causa disso. Porque perdeu essa primazia, né? Exatamente. Mas, obviamente, se vale dela sempre que vê uma oportunidade. Né? Uma das primeiras coisas que o Lula fez quando começou o governo dele foi criar uma rede de influenciadores digitais simpáticos ao governo do PT. Ele enxerga com clareza a necessidade disso para fazer política hoje em dia. Então, menos, vai. Menos. Se é para discutir... Olha, se é para discutir, vamos discutir, não tem problema nenhum discutir a regulamentação. Agora, não nesses termos. E não também com aquele projeto que eles quiseram passar a toque de caixa no começo de 2023. Que era o projeto que instituía, sim, instituía, não digam que é mentira, porque é verdade, instituía o Ministério da Verdade embaixo das asas do PT, embaixo das asas do governo. Foi por isso que não passou o projeto, principalmente, porque ficou absolutamente claro, cristalino para todo mundo, que existia esse perigo. E como histórico do partido é o pior possível nessa discussão, pior. Ninguém quis dar dessa carta em branco, desse cheque em branco nas mãos do governo. Então, é isso. Exatamente. Você tinha ali uma previsão da criação de uma agência na prática, sem o esclarecimento sobre quem seria a composição dessa agência que fiscalizaria o cumprimento das regras estabelecidas no projeto. Ou seja, a agência poderia ser instrumentalizada pelo governo para perseguição de adversários políticos e para aliviar a barra dos seus aliados que contassem fake news nas redes sociais. Então, você tinha uma margem para censura, você tinha uma margem para essa polícia do pensamento que o Graeb estava apontando. Então, assim, não passou, foi adiado, eles ainda tentam emplacar nesses termos vagos, genéricos, cheios de malandragem. Você queria completar, Graeb?
Que daí vem o Barroso e diz, temos que pensar que estamos aqui para fazer o bem. Bom, não é essa a experiência que a gente tem com o partido. A gente não tem uma experiência de um partido que está aqui para fazer o bem. Então não dá. E assim, discutindo objetivamente, eu sempre fui a favor de, por exemplo, haver a necessidade de identificação na rede social. CPF, RG, a pessoa tem que ser identificável. Um exército anônimo espalhando desinformação a serviço de determinado grupo de poder, é isso que os políticos fizeram com as redes sociais no Brasil nos últimos anos, e a gente apontou. A gente é atacado por ter apontado dos dois lados. Eu fui alvo de processo dos dois lados, das duas militâncias. E nesses casos aí, eles perderam todos, porque tudo era baseado em fato objetivo. Na segunda-feira 13, ao comentar a tragédia no Rio Grande do Sul, Barroso disse que quem divulga fake news sobre as chuvas sofre com a perversão da alma. Então, o Barroso fez esse complemento, o Graib estava mostrando como existe, sim. Agora, o que não dá é para usar as fake news, que eventualmente são mais graves em momentos de tragédia, como pretexto para uma regulamentação que vai dar um poder autoritário a que se possa censurar a divergência, a crítica, a opinião contundente. Ou mesmo que não seja contundente, né? A gente sabe quais são os desejos totalitários aí de muitos populistas aqui no Brasil.